Começamos com a palestra do nosso amigo Rogério Marçom. Marçom, faz favor. Ok. Como que está a tela, Ronaldo? Tá bem, tá bem, tá bem. Maravilha. Bom, uma boa tarde, quase boa noite para todos. Como o Ronaldo já me apresentou, meu nome é Marçom, trabalho aqui na Eletrofrio. Há apenas 23 anos, tá? Um jovem trabalhador aqui da Eletrofrio. Agradeço o professor Enio pela boa palestra. Primeiro quero agradecer a todos pela presença, é um prazer imenso estar aqui dividindo um pouquinho desse conhecimento, dessa experiência que nós tivemos com esse projeto. Então vai ser um prazer muito grande poder dividi-los com todos vocês. Então, muito obrigado pela presença, espero que eu possa colaborar um pouquinho com o conhecimento de todos. Esse projeto foi desenvolvido pela Eletrofrio, aqui em Curitiba, em parceria com a UNIDO, a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, e o Ministério do Meio Ambiente. Então, foi um projeto desenvolvido por grandes empresas, grandes organismos, organizações, mas também não posso deixar de citar inúmeras empresas, tanto aqui no Brasil, quanto na Europa, nos Estados Unidos, que nos auxiliaram desde com pequenas dicas a grandes informações e que tornaram esse projeto possível. Então, foram inúmeras mãos, nacionais e internacionais, que colaboraram para o sucesso desse trabalho que nós fizemos. E eu vou passar um pouquinho da história dele aqui para vocês, para que a gente possa disseminar bastante esse conhecimento do uso do propano em instalações de médio porte, ou seja, nós estamos falando de supermercados. Então, o professor Enio deu exemplos e aplicações de pequena quantidade, nós aqui vamos dar exemplo do uso de quantidades um pouco maiores, mas com grandes capacidades de refrigeração. Eu queria só registrar, porque foi um orgulho assim imenso da nossa parte, um prêmio que nós recebemos da Ashwin, reconhecendo o nosso projeto como uma grande contribuição para a redução, né, da utilização de HCFCs, HFCs no mercado da refrigeração comercial. Então, eu coloco aí o prêmio que nós recebemos, o nós, ou seja, são muitas pessoas, tá? Por isso eu reparto esse prêmio com todos aqueles que participaram desse projeto. Foi um orgulho imenso de nossa parte recebê-lo, então com muito orgulho eu o coloco, o divido aí com todos vocês. Bom, como o professor Enio citou há pouco, está aí o nosso propano, e é assim que eu gosto de começar as palestras que eu faço a respeito desse nosso case, que é o propano realmente é um fluido inflamável. Eu gosto muito de deixar claro, e que todos saibam, ele é inflamável. Porém, não é para nós termos medo do propano, do fato de ser inflamável. Sim, nós temos que ter conhecimento sobre ele, nós temos que ter procedimentos de trabalho e nunca, jamais perder o respeito que nós devemos a ele em função dele ser um fluido inflamável. Como também já foi dito, o propano, sendo inflamável, ele precisa do oxigênio e precisa de um calor, de uma fonte de ignição, para que efetivamente ele cause alguma explosão ou ele se inflame. Tá? E está aqui o nosso trabalho. Nosso trabalho foi não deixar que essas três situações aconteçam simultaneamente. Então, se existe o propano, existe o oxigênio e não existiu o calor, nada vai acontecer. Da mesma forma, se existe o oxigênio e existe o calor, mas não existe o propano, também nada vai acontecer. Então, o nosso projeto todo foi baseado em fazer com que esses três elementos não ocorressem, não acontecessem simultaneamente. E vocês vão entender ao longo do projeto o porquê dessa nossa base do trabalho. Bom, tudo começou e a origem da necessidade de nós buscarmos uma alternativa de fluido natural para utilização em supermercados, por causa do protocolo de Montreal, que definiu um cronograma de phase-down para os HCFCs. Nos supermercados brasileiros, o CFC mais utilizado sempre foi o R22,
Por mais de 40 anos não utilizamos outro gás, outro fluido na refrigeração comercial, porque senão o R22, como já citado pelo professor. E a emenda de Kigali. Tá? A emenda de Kigali vale uma observação, que a emenda de Kigali ainda não foi ratificada pelo Brasil. Mas eu coloco aí para vocês a situação atual dela. Tá? Já existe um projeto de decreto legislativo, que é o PDC 1100/2018, tá? Que já tramitou pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, já tramitou pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e já está aguardando ser colocada em pauta no plenário do Congresso Nacional. A nossa expectativa é que isso acontecesse em março ou abril desse ano de 2020. Porém, infelizmente, com a pandemia que nós estamos vivendo, as prioridades do Congresso mudaram, e realmente isso tinha que acontecer, né? Então, todo o empenho que nós estávamos tendo junto ao Congresso Nacional para buscarmos a ratificação da emenda de Kigali, ela deu um pequeno descansinho, tá? Vamos aguardar essa pandemia toda passar e depois voltamos à carga para buscar a aprovação dessa emenda. Então, basta que ela seja colocada em pauta, a previsão é que ela seja aprovada rapidamente. Então, ao longo do ano, nós vamos acompanhando e observando o comportamento lá no Congresso. E fica a informação, nesse momento nós temos 95 países no mundo que já ratificaram, aceitaram ou aprovaram a emenda de Kigali. Então, ela já está sendo aplicada, né, nos países desenvolvidos, principalmente, exceto os Estados Unidos. Se vocês folhearem um pouquinho essa lista, aí vocês não vão ver os Estados Unidos, bem como também não a China, mas 95 países no mundo já a ratificaram. Então, ela, com certeza, no Brasil, ela será ratificada e aí sim teremos um cronograma muito bem definido para redução do uso, né, de todos os HFCs, que são hoje os grandes fluidos utilizados na refrigeração comercial brasileira. Bom, está aí o nosso HCFC, que basicamente era o R22, que nós usávamos nos supermercados. Quando nós começamos a deixar o uso do R22, nós fomos para quem? Nós fomos para os HFCs. Só que os HFCs, uma vez que a emenda de Kigali seja ratificada, também terão que deixar de ser utilizados. Tá? Qual é o caminho que nós entendemos ser mais viável para substituirmos os HCFCs e os HFCs? Foi a busca de uma solução já definitiva, ou seja, os fluidos naturais. E nós tínhamos 3 opções dentre os fluidos naturais: o CO2, o propano e a amônia. Quando nós começamos esse projeto, o CO2 já vinha sendo utilizado na refrigeração comercial brasileira, tal qual em todo o mundo. Então, não tinha muito sentido nós buscarmos desenvolver algo que já estava sendo utilizado já há um bom tempo. A amônia é um fluido natural, com uma excelente eficiência energética, porém, em função de sua toxicidade, ele causa um certo pânico, vamos dizer assim, nos supermercadistas. Então, utilizar a amônia como fluido refrigerante dentro de um supermercado estes que estão dentro das cidades, em regiões extremamente povoadas, não seria uma boa alternativa. Talvez nós recebêssemos muitas restrições dos nossos clientes, né, dos usuários de maneira geral no país. Então, nós resolvemos deixar a amônia de lado. E nos restou o propano. O propano, sim, ele necessitava de um projeto, de um desenvolvimento para aplicação em média escala, né, em quantidades medianas, nos supermercados brasileiros, já que ele não era utilizado. Então, esse foi o motivo da escolha, dentre esses 3 fluidos naturais, aquele que viesse a fazer parte do nosso projeto para aplicação nos supermercados brasileiros. E ele já estava sendo utilizado em alguns países no mundo, principalmente na Europa. Tá? Bom, entendamos um pouquinho como que é o sistema de refrigeração de um supermercado. Vocês estão vendo aí na foto um rack tradicional, tá? Um rack tradicional que utiliza um HFC. Pode ser o R134A, o R404A, 507, inúmeras alternativas dentre os HFCs.
Tá? Um supermercado, mais ou menos, se resume como o que temos aí na foto. Vamos tentar achar aqui o laser, está aqui. Nós temos aqui um típico supermercado, tá? Onde nós temos as ilhas de congelados no salão de vendas, os balcões de resfriados, laticínios, verduras, carnes, as câmaras frigoríficas que fazem parte do sistema de refrigeração. Nós, como clientes de um supermercado, quando entramos num supermercado, não vemos as câmaras frigoríficas porque elas estão na parte de trás, na retaguarda, mas elas todas fazem parte do sistema de refrigeração, tanto de média quanto de baixa temperatura. Temos normalmente uma casa de máquinas, e onde lá dentro da casa de máquinas vamos ter um rack de refrigeração, com compressores em paralelo, diversos tipos de montagem de compressores, e na parte de fora um condensador, que vai condensar o fluido refrigerante que faz parte desse sistema. Então, nesse sistema tradicional, nós temos um rack de HFC. Vamos pensar num R404, por exemplo, com altíssimo GWP. Esse rack, a descarga dos compressores leva esse 404 até o condensador condensa esse fluido, volta no estado líquido para o rack, e esse rack manda esse líquido todo para os balcões frigoríficos e para as câmaras frigoríficas, tanto de resfriados quanto de congelados. Ou seja, o que é que nós estamos vendo aqui nessa imagem? Uma grande quantidade de fluido refrigerante sintético, no caso do nosso exemplo, o R404, circulando pela loja. Então, uma loja mediana, aí de 1.000, 2.000 metros quadrados de salão de vendas, por exemplo, é comum nós termos 400, 500, 800 quilos de fluido refrigerante em circulação. Um vazamento por qualquer incidente que ocorra num expositor frigorífico, por exemplo, nós corremos o risco de lançar uma grande quantidade de HFC, de altíssimo GWP, dentro do ambiente do salão de vendas e, consequentemente, na atmosfera. Então, a característica normal de um sistema de refrigeração tradicional é essa, uma grande quantidade de gás circulando por toda a instalação. Qual é o objetivo do nosso projeto? Deixa eu só... Qual é o objetivo do nosso projeto? Desenvolver um equipamento que utilize o propano e não utilize nenhum outro tipo de refrigerante sintético que possua um GWP acima do que o propano nos proporciona. Qual é o resultado desse projeto? Estamos aqui de novo, no mesmo supermercado, onde nós temos os mesmos balcões frigoríficos, as mesmas câmaras frigoríficas, uma casa de máquinas e algo que parece com um condensador do lado de fora. Então, o que está no salão de vendas, balcões e câmaras frigoríficas, é exatamente o que tínhamos no outro exemplo. Mas a casa de máquinas mudou completamente. Nós não temos mais aqui um rack tradicional trabalhando com HFC. O que nós vamos desenvolver é um chiller com propano, R290. Esse chiller, ele vai resfriar glicol. O glicol é uma mistura de água com propileno glicol. Nada mais é do que um álcool misturado à água para que nós tenhamos uma baixa temperatura de solidificação dessa mistura, para poder usar esse glicol nos balcões frigoríficos e nas câmaras frigoríficas. Tá? Então, esse chiller de glicol, esse chiller de propano, desculpa, resfria o glicol, e o que vem para o salão de vendas, nessas tubulações verdes, é glicol, para fazer o resfriamento de todos os balcões de resfriados e câmaras de resfriados. Como esse glicol trabalha lá na ordem de -3, -4 graus Celsius, ele não serve para utilização nos balcões e câmaras de congelados, que precisam de temperaturas abaixo de -18. O que nós estamos usando como fluido natural para trabalhar nos expositores e câmaras de congelados? Aquilo que eu disse para vocês que nós já tínhamos desenvolvido lá em 2011, 2012, que é a aplicação do CO2 como fluido refrigerante. Então, nós temos aqui nessa casa de máquinas, além de um chiller de propano resfriando o glicol, um compressor de CO2 que traz o CO2
para as câmaras e para os balcões frigoríficos de congelados. CO2 trabalhando numa condição subcrítica. E quem faz com que esse compressor de CO2 trabalhe numa condição subcrítica é o próprio glicol. Nós utilizamos esse glicol resfriado pelo propano para que faça a condensação do CO2 a baixa temperatura, a uma temperatura de condensação na ordem de 0 grau, 1 grau Celsius. Ou seja, conseguimos trabalhar com o CO2 sempre abaixo do ponto crítico, ou seja, numa condição subcrítica. Ok? E o propano? O propano está aqui nesse rack, só que nós não queremos que o propano venha aqui no antigo condensador, porque se eu tiro o propano aqui de dentro e venho trazer o propano para o condensador lá fora, para nós condensarmos o propano em um condensador remoto, eu vou ter uma grande quantidade de propano circulando entre o chiller e o condensador. Então, o que nós fizemos? Nós mantivemos o propano exclusivamente dentro do chiller. E nós trazemos uma água resfriada por esse equipamento que deixou de ser um condensador. Vamos mudar de nome. Ele passou a ser um dry cooler, um resfriador de água. Então, nós pegamos uma água fresca, que troca calor com o ar atmosférico. Essa água fresca vem até o chiller. Aqui ele encontra um trocador de calor que faz a condensação do propano. Essa água acaba esquentando um pouquinho, porque ela trocou calor com o propano. Essa água aquecida volta até o dry cooler para ser resfriada novamente. E essa água fica nesse circuito de forma constante, vindo fria para a condensação e voltando um pouquinho mais aquecida para ser resfriada. É uma água dentro de um circuito fechado, ou seja, ela não suja e ela não evapora. Então, ou seja, não há consumo de água dentro desse processo. Ok? E o que nós fizemos com o propano? Nós restringimos a circulação do propano exclusivamente aqui no chiller. Foi um dos primeiros aspectos de segurança do projeto, vamos trabalhar com a menor quantidade de propano possível, porque aqui nós estamos muito além das 150 gramas citadas pelo professor Enio. Aqui nós estamos falando em algo em torno de 2 quilos, 1 quilo, 3 quilos, é o que vamos ver na sequência. Mas são quantidades muito superiores a 105, pode representar algum tipo de risco. Então, a nossa primeira decisão foi, vamos utilizar um chip de propano e restringir a circulação do propano exclusivamente dentro do chiller. Essa foi uma das primeiras informações básicas para nós seguirmos com o projeto. O que nós fomos fazer depois dessas definições? Fomos buscar experiência naqueles países, naquelas empresas que já estavam trabalhando com o propano há algum tempo. Aqui que começa a nossa divisão de conhecimento, fomos aprender com aqueles que já estavam trabalhando, já tinham experiência, e aos quais eu agradeço muito por tudo que recebemos de informações. Fomos em Bruxelas está lá uma rede de supermercados que é onde nós tivemos conhecimento, foi a primeira a usar o propano como fluido refrigerante em supermercados em grande escala. Naquela época, em 2017, eles já estavam com mais de 10 lojas, hoje já são mais de 50 lojas da rede operando com o propano como fluido refrigerante. Um supermercado comum, nós temos muitos aqui no Brasil, lá eles já usavam muito as portas, né, nos balcões de laticínios, como estamos vendo aí. E lá na casa de máquinas, a tela resolveu não mudar. Enquanto a tela não muda, mas visitamos esse supermercado. A próxima foto é justamente de uma tela, de uma casa de máquinas, onde operava um sistema com propano. Tá? Um chiller muito parecido com o nosso.
vou fazer o seguinte, eu vou sair da divisão de tela, só para voltarmos aqui na sequência. Por algum motivo a imagem não quer. Alguém está dando um toque aqui, Marção, para você tirar o apontador, talvez ajude. Aliás, várias pessoas. Mudou. Eu mudei pelo o botão da direita do mouse, não, sem explicações. Bom, essa é a casa de máquinas desse primeiro supermercado que nós fomos visitar. Vocês observem que aqui eles estão com 3 módulos. Vamos começar a chamar essas caixas de módulos. Tá? Módulo 1, módulo 2, módulo 3. Dentro de cada módulo, você tem um sistema de refrigeração completo. Compressor, condensador, válvula de expansão e evaporador. O propano circula exclusivamente dentro de cada um destes módulos. Em todas essas tubulações que estão aqui do lado de fora, nós temos água, nós temos glicol, nós podemos ter CO2, sistemas de ventilação, mas nunca o propano. O propano está exclusivamente dentro e preso dentro desses módulos. Esse daqui é um chiller com 3 módulos, 3 compressores, 3 sistemas de refrigeração distintos. Essa é uma outra casa de máquinas, já de uma outra rede de supermercados, bem maior. Vejam que é também de um outro fabricante, tá? A foto anterior era de um fabricante A, esse é de um fabricante B. A foto A era de um fabricante alemão, numa loja em Bruxelas, na Bélgica. Essa foto é de um fabricante sueco na Dinamarca. Então, são vários países aí, tanto de fabricantes quanto de usuários. Já é um supermercado bem maior, mas vejam que os módulos são muito parecidos. Tubulação de água, de condensação, tubulação de glicol, as tubulações de CO2 não aparecem aqui, e aqui são 12 módulos, cada qual com o seu sistema de refrigeração completo, compressor, condensador, etc. E o propano circulando também exclusivamente dentro de cada módulo. Esse equipamento, que parece muito um condensador remoto, não é. Tá? É um dry cooler, como eu expliquei há pouco. É um resfriador de água, a água que é utilizada para a condensação do propano. Também fomos conhecer essas instalações lá nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia. Foi um estado que já inovou muito, né, dentro dos Estados Unidos, talvez o estado que puxou todo o desenvolvimento de fluidos naturais lá na América do Norte. É uma loja do Whole Foods. Aqui também tem um sistema de propano, só que um conceito um pouquinho diferente. Ele não faz a condensação do propano. Aqui dentro dessa caixa estão os compressores, os trocadores de calor, porém, a condensação do propano é em um condensador remoto a ar. A grande diferença em relação ao projeto que eu expliquei para vocês está no fato da quantidade de propano em circulação. Como nós temos um condensador a ar todo a ser preenchido com vapor e líquido, a quantidade de propano aqui é muito superior. Mas as alternativas que iríamos desenvolver aqui para o Brasil. A escolha, como eu já imagino que vocês já perceberam, foi pelo projeto europeu, onde a quantidade de propano em circulação é bem inferior. Mas esse projeto, montado lá na Califórnia, no Whole Foods também, tem tido excelentes resultados. Mas nós preferimos começar pelo modelo europeu. Essa é uma foto um pouquinho mais próxima desse equipamento lá na Califórnia. E esses equipamentos onde o propano está circulando, ele está em cima de uma laje. Tá?
E do lado de baixo da laje, uma casa de máquinas tradicional com CO2. O CO2, que trabalha na condição subcrítica, é condensado pelo propano aqui na parte de cima. Então, o propano, ele trabalha exclusivamente sobre a laje. Não há circulação de propano nessa parte fechada aqui dessa casa de máquinas. O propano está exclusivamente lá em cima. Mas foi um projeto que nós deixamos para uma segunda etapa, para um próximo desenvolvimento. Bom, e como nasceu, então, o nosso chiller de propano brasileiro? Eu coloquei aqui a imagem de um fluxograma do que nós temos dentro dos módulos. O circuito de refrigeração está todo ele aqui. Se vocês bem sabem, como o professor Enio também citou, mostrou em alguns slides que ele nós temos 4 elementos principais e fundamentais dentro de um circuito de refrigeração. São eles: o compressor, um condensador, uma válvula de expansão e um evaporador. E o nosso sistema de propano tem apenas esses 4 componentes básicos de um circuito de refrigeração. Nós não colocamos mais nada. Por quê? Nós queríamos um sistema extremamente simples e com a menor quantidade de solda ou de brasagens possível. Porque quanto menos conexão, quanto menos componentes, com certeza nós teríamos um equipamento muito mais seguro, onde as probabilidades de um vazamento seriam mínimas. Então buscamos a simplicidade para que nós tivéssemos uma garantia de uma qualidade o mais superior possível. Então, nós ficamos única e exclusivamente com os 4 componentes básicos de um circuito de refrigeração. Ou seja, o compressor está comprimindo o gás aqui pela descarga. A descarga do propano, ele entra num trocador a placas, tá? Para ser condensado. Esse é o circuito da condensação. E essa condensação está ocorrendo através dessa água que está vindo lá do dry cooler. O dry cooler traz uma água fresca que entra no circuito interno desse trocador a placas e faz a condensação do propano. O propano condensado, já na fase líquida, vem alimentar uma válvula de expansão eletrônica, que nós escolhemos, preferimos trabalhar com a válvula de expansão eletrônica porque nós conseguimos ter um controle do superaquecimento muito fino. E num circuito tão pequeno como esse, e de grande capacidade de refrigeração, é muito importante que a gente controle esse superaquecimento, principalmente pelo fato de nós eliminarmos as possibilidades de ter retorno de líquido na sucção. Então, por isso escolhemos uma válvula de expansão eletrônica. Bom, o líquido expandido entra agora no mesmo trocador de calor, só que num circuito, numa via, aonde nós entramos num circuito de evaporação. Tá? O propano está evaporando nesse circuito e resfriando o glicol. Glicol esse vindo lá dos balcões, das câmaras, entrando numa via de glicol, sendo resfriado e voltando para a loja. Tá? E a sucção, uma vez evaporado, a sucção está voltando para o compressor. Então, um sistema extremamente simples, pequeno, de alta capacidade de refrigeração, que resultou numa pequena quantidade de propano. Então, para vocês terem como exemplo, nós temos num compressor, nós temos 3 tamanhos de compressor para esse projeto. Um compressor que, evaporando a menos 8 graus Celsius, ele tem uma capacidade de 10.000 quilocalorias por hora, 20.000 quilocalorias por hora ou 30.000 quilocalorias por hora. Todas, é claro, são compressores distintos e trocadores de calor distintos. As quantidades de propano que circulam aqui dentro desse circuito de refrigeração: 1,5 kg, 2 kg e 2,5 kg. Tá? Então, são quantidades muito pequenas em relação à capacidade frigorífica que cada sistema tem. E um sistema extremamente simples. Tá? Agora vem uma parte muito importante que está relacionada à segurança. Vejamos aqui. Na foto, nessa imagem anterior, vejam que vocês têm uma área delimitada por uma linha vermelha. Essa área delimitada é a nossa caixa, tá? É o nosso módulo.
Aqui eu exemplifico um pouquinho melhor. Então, nós temos um módulo delimitado por uma linha vermelha que, no projeto, é exatamente essa foto que vocês estão vendo. Nós delimitamos um volume interno da caixa, um volume interno do módulo. Todo esse limítrofe em vermelho, ele está definindo a nossa zona de controle. O que é essa zona de controle? É a zona onde o propano vai estar circulando. Tá? É o volume definido onde existe a possibilidade da ocorrência da presença de propano. Ou seja, numa operação normal desse sistema, não existe propano aqui dentro. Tá? Porque o propano está preso dentro do circuito de refrigeração. Agora, se porventura, por qualquer acidente ou incidente, ocorrer um vazamento desse propano, esse propano que vazou está restrito a esse volume interno, desse nosso módulo, dessa nossa caixa. Por isso, nós definimos uma zona de controle, tá? E é nessa zona de controle que nós temos que tomar todos os cuidados necessários, porque nela pode existir a possibilidade de ter um vazamento e ter a presença de propano. Aí nós vamos ter propano dentro desse ambiente. E esse ambiente tem oxigênio. Lembram lá do triângulo? Calor, oxigênio e propano. Oxigênio está aqui dentro, não tem como nós eliminarmos o oxigênio de dentro desse ambiente. Então, o oxigênio está aqui. Vazou propano. Então, nós temos oxigênio e temos propano. O que nós não podemos ter junto? O calor. Tá? Ou qualquer faísca que venha a gerar a ignição. Aí entra o que foi citado há pouco nas perguntas, né? Nós temos aqui um compressor especial, é um compressor com uma classificação ATEX para trabalhar com fluido inflamável. E todos os componentes que estão dentro dessa zona de controle são componentes que respeitam a classificação de trabalhar num ambiente zona 2, que é onde existe a probabilidade de haver a ocorrência de hidrocarbonetos na condição de vapor. Tá? Então, aqui é a parte mais importante de todo o nosso projeto. Tudo que está aqui dentro são componentes e equipamentos controlados. Tá? Aqui dentro nós temos, por exemplo, o sensor de propano. Foi uma pergunta feita há pouco. Então, confirmo, aqui dentro tem sim um sensor de propano, e caso ele identifique a presença de propano, ele toma uma série de ações. Uma das ações é, primeira coisa, cortar a alimentação elétrica do equipamento. O equipamento para, tá? Não tem mais energia elétrica. Ele aciona um sinal de alarme sonoro, alarme luminoso, além do supervisório do sistema mandar os alarmes via e-mail, SMS, etc., para proteção do sistema. E, principalmente, um ponto. Vocês estão observando aqui nesse tubinho da parte superior direita, que vocês vão ver depois na situação real, é um tubo de exaustão. Tá? A condição primordial para que esse sistema de refrigeração opere é nós mantermos essa zona de controle sempre em pressão negativa em relação ao ambiente onde ela está. Então, essa máquina, quando estiver dentro de uma casa de máquinas, nós temos um sistema de exaustão permanente que está succionando o ar através desse tubo, mantendo a pressão interna dessa zona de controle com uma pressão negativa em relação ao ambiente externo. O que isso significa? Se houver um vazamento de gás, e por um acaso essa tampa que está fechando essa lateral ficou uma pequena frestinha aberta, nunca vai sair o propano para o lado de fora, porque a pressão interna é negativa. O ar vai estar entrando por essa fresta, tá? E seguindo pelo sistema de exaustão. Então, essa é uma outra condição de segurança. Além de que, se houver o vazamento de propano, o sistema de ventilação que faz essa sucção, ele tem 2 velocidades, ou até 2 ventiladores. Entra em operação o segundo ventilador, ou a segunda velocidade, duplicando a vazão de exaustão, ou seja, tornando essa pressão interna mais negativa ainda, para que nós tenhamos uma eliminação da presença de propano dentro da zona de controle o mais rapidamente possível. E esse propano é jogado do lado externo para o meio ambiente, é um fluido natural, num local
fora da casa de máquinas, claro, né, para que ele possa se diluir no ambiente o mais rápido possível. Essa grelhazinha aqui à esquerda é o ponto de entrada do ar. O ponto de saída é por esse tubo que faz faz a exaustão na parte inferior do equipamento, justamente onde estão a maior parte das tubulações de cobre. Então, esse é o nosso projeto, essa é a nossa zona de controle. Assim nasceu o nosso equipamento. A foto que vocês veem é um protótipo. Simplesmente ele foi para lançamento do produto em uma feira, para que nós começássemos a tratar do assunto propano perante o público, né, perante os supermercadistas. A maioria recebeu essa informação de propano de uma forma normal. Poucos foram aqueles que demonstraram medo, receio, né? E a gente sempre usou muitos argumentos, muitos exemplos, né? E o exemplo mais típico é o do botijão de gás. Nós temos, ou tínhamos, né, hoje em dia mudou um pouquinho, nós tínhamos em nossas casas um botijão de gás de 13 quilos ao lado de um fogão com 4, 6 bocas acesas, ou seja, era uma iminente explosão, coisa que raramente acontecia. Nós estamos falando aqui de volumes muito menores do que os 13 quilos de um botijão de gás. Tá? Esse compressorzinho que vocês veem aqui à direita é o compressor do CO2, tá? Para baixa temperatura. E o nosso projeto, que vocês já viram um pouquinho de como ele ficou. Essa é uma vista lateral, compressores, válvulas de expansão, o trocador de calor. Percebam que esse trocador de calor comercial, ele tem 4 vias. A via de condensação e a via da água da condensação, a via da evaporação e a via do fluido refrigerante que está sendo resfriado, no caso aqui o glicol. É um trocador de calor especial. Aqui, o quadro elétrico, eu não citei. Vejam que o quadro elétrico está aqui fora. Os componentes elétricos que fazem parte desse quadro são todos normais. As contadoras, os disjuntores, os relés, não tem nada de especial. Tá? Eles não são ATEX, não tem nenhuma característica específica para trabalhar em ambientes inflamáveis. Porque ele está fora da zona de controle. Lembrem bem que nós definimos no projeto uma zona de controle, que é justamente o volume que está na parte interna dessa nossa caixa, desse nosso módulo. Bom, uma vez que nós definimos que nós iremos trabalhar, montar equipamentos com fluidos inflamáveis, nós fomos obrigados, né, isso existem normas a serem respeitadas, regulamentações que definem ambientes de trabalho com fluidos inflamáveis em áreas industriais. Na Eletrofrio, aqui em Curitiba, nós iremos trabalhar com grandes quantidades de propano, nós fizemos um projeto específico da linha de envase de propano. Então, foram inúmeros equipamentos, componentes, e instalamos aqui a foto da linha de envase. Então, todo módulo, aqui na foto aparece um deles, né, fabricado na linha de produção normal, vem para cá para ser feito vácuo, os testes de pressão e principalmente a carga de gás e os testes de vazamento. Então, essa linha de envase segue todos os procedimentos, todas as normativas que definem uma área segura para trabalhar com fluidos inflamáveis. Unidades de invaso e... Para quem estava curioso da pergunta, nessa área de envase também tem sensores de propano. Vejam que é um sensor grande, né? Não é o mesmo sensor que nós utilizamos lá no módulo. Esse é um sensor industrial, para uma área como essa que vocês estão vendo na foto. Dentro dessa área de envase, existem 5 sensores de propano como esse. Lembro que aqui nós manuseamos uma grande quantidade de propano. O nível de segurança é em relação ao que nós manuseamos dentro dos módulos. O sensor de propano, ele toma inúmeras ações caso eles percebam a presença de propano dentro daquela área de controle. Falando em área de controle, isso é muito importante. Lembrem que eu falei, lá no módulo, que aparece aqui na foto, a nossa área de controle, a nossa zona de controle, é o volume interno dentro da caixa do módulo. E na fábrica, a nossa área de controle é toda essa área circundada por essa
por esse fechamento. Tá? Respeitamos aqui um limite de altura, e nós manuseamos o propano sempre desse limite de altura, em todas as etapas aqui do processo, para baixo. Uma característica do propano que não foi citada: o propano é mais pesado do que o ar. Então, havendo um vazamento, o propano sempre vai descer em direção ao solo. E aqui na parte inferior dessa linha, nós temos um sistema de exaustão, cujos ventiladores estão ali atrás, ó, que faz toda a proteção de segurança caso haja um vazamento de propano. Então, se esse sensor identificar a presença de propano, ele vai gerar um alarme sonoro, luminoso, para o nosso sistema de monitoramento, vai cortar toda a energia elétrica da linha de invase e vai duplicar a vazão desse exaustor. Tal qual dentro do módulo, a nossa linha de invase só funciona se o sistema de ventilação estiver funcionando. É claro que nós não conseguimos uma pressão negativa aqui na linha de invase em relação ao lado de fora, porque o ambiente é aberto, né? Mas nós garantimos um fluxo de ar constante entrando dentro dessa zona de controle e indo embora pelo sistema de exaustão. Se o sensor de propano identificou a presença de propano na área por um vazamento, por um descuido do operador ou por algum tipo de erro, esse sensor ativa a segunda velocidade desse ventilador e duplica a vazão de exaustão, aumentando a velocidade de entrada do ar na zona de controle e da retirada desse propano de dentro do ambiente. Então, essa foi toda a preparação da fábrica para podermos começar a trabalhar com fluidos inflamáveis. Ressalto aqui que todo esse investimento teve uma participação fundamental e importantíssima da UNIDO, das Nações Unidas, junto com o Ministério do Meio Ambiente brasileiro. Então, essa foi uma parte fundamental de incentivo, tanto da UNIDO quanto do MMA, para o desenvolvimento desse trabalho. Bom, e depois de projetado, construído, envasado, nós fomos colocar esse equipamento em um supermercado, em uma situação real. E o Condor, para quem não conhece, é uma rede de supermercados paranaense, com muitas lojas aqui no estado do Paraná e algumas poucas no estado de Santa Catarina, e ele recebeu esse projeto de propano na loja de número 50, até foi uma coincidência, porque o número 50 é um número marcante, né? E então na loja de número 50, o Condor fez a sua primeira loja 100% natural. Não existe nenhum fluido inflamável em circulação dentro desse supermercado. Na verdade, foi o primeiro supermercado da América Latina a ser 100% natural. E digo isso pelo seguinte: nós temos inúmeros supermercados no Brasil que utilizam o CO2 na condição transcrítica no sistema de refrigeração. Então, aí poderíamos dizer que o sistema de refrigeração destes supermercados são 100% natural. Quer dizer que o supermercado todo é 100% natural. A refrigeração, sim, mas o ar-condicionado, não. O Condor, a loja número 50, como está aqui em Curitiba, e aqui em Curitiba a gente tem um grande benefício da altitude e do nosso clima ameno, essa loja não tem ar-condicionado. Então, ela só tem o sistema de refrigeração que estaria utilizando algum tipo de fluido sintético, né? No caso, substituímos os sintéticos pelo propano. Então, podemos afirmar categoricamente que esse foi o primeiro supermercado na América Latina 100% natural, isento de qualquer fluido sintético. E supermercado que vocês conhecem, como quaisquer outros em todo o Brasil, os balcões frigoríficos. Esses balcões frigoríficos que nós estamos vendo na foto, eles são de resfriados para média temperatura. No caso, laticínios, vocês estão vendo aí margarinas, iogurtes. E o que é que está circulando dentro desse balcão? Tá? Não é o propano. O que circula dentro desse balcão é o glicol. Lembra que eu falei para vocês que o glicol é resfriado pelo propano lá na casa de máquinas. O que vem para cá é glicol. Tá? Não há risco absolutamente algum de propano estar circulando aqui, de causar qualquer tipo de risco para os usuários no supermercado. Tá? O que está aqui é glicol. Nessa outra foto, nós estamos vendo os balcões de congelados.
tá? Congelados, baixa temperatura. Como eu falei para vocês, nós não conseguimos trazer o golpe, trazer o resfriamento dos balcões congelados, uma limitação na condição subcrítica que está vindo fazer uma expansão direta nos evaporadores dos balcões de congelados. Então, de novo, nós temos lá na casa de máquinas propano. O propano faz a condensação do CO2, para manter o CO2 na condição subcrítica, e é o CO2 que, de novo, vem aqui nos balcões de congelados. Nós não temos propano circulando nos balcões de congelados, tal qual não temos no de resfriados. Então, não existe risco algum para a parte interna do supermercado receber a circulação de propano. Aí vem uma outra característica muito importante, e um pouco ligada a uma pergunta que foi feita. E as seguradoras? E os habites, bombeiro, como eles encaram o fato de termos propano em circulação dentro de um supermercado? Na verdade, ele não está em circulação no supermercado, está em circulação dentro de uma casa de máquinas, onde o acesso é controlado. Essa casa de máquinas que vocês estão vendo, ela tem 2 portas de entrada, onde nessas portas tem todas as informações necessárias para a informação de que existe fluido inflamável em circulação dentro da casa de máquinas, e o acesso é restrito ao pessoal técnico. Tá? Nesse caso dessa loja do Condor, nós não tivemos nenhum problema com... Nós, quer dizer, o supermercado, não, a rede Condor, não teve nenhum problema com bombeiro, com seguro, porque todas as normas de segurança foram respeitadas. Tá? E aqui estão os módulos, aqueles módulos que nós exemplificamos há pouco. No caso do Condor, são 3 módulos em uma base, 3 módulos em outra base, 6 módulos no total. A carga térmica desse supermercado exigia apenas 5 módulos. Ele tem uma carga térmica de aproximadamente 100.000 quilocalorias por hora, cada módulo desse tem 20.000, 20.000 vezes 6 são 120.000. Então, na verdade, o módulo 6, por exemplo, é um módulo que é para ficar parado. É claro que eles fazem rodízio entre si, mas nós deixamos um módulo completamente reserva, para que se viéssemos a ter qualquer tipo de problema, nós temos um módulo reserva que os outros 5 vão manter a loja funcionando, o supermercado funcionando 100%, sem redução de capacidade alguma no sistema de resfriados e congelados. Eu gosto de citar um exemplo aqui. Vocês estão vendo aqui um ventilador que nós o colocamos aqui na parede. Como marinheiro de primeira viagem, nós tomamos mais essa precaução aqui dentro da casa de máquinas. O lado oposto aqui do quadro elétrico, ou seja, a parede aqui, que está fora da foto, ela tem venezianas. Vocês vão ver numa foto seguinte, vamos já colocá-la. Essa é a parede oposta. O porquê nós colocamos esse ventilador? Lembrem que dentro de cada módulo nós temos sensores de propano. E os sensores de propano, caso detectem a presença do propano, tomam uma série de ações, corta a energia elétrica, liga o sistema de ventilação, liga alarme sonoro, luminoso, então está aqui o randon, e ele também liga esse ventilador, que faz um grande movimento de ar dentro da casa de máquinas. Porque se por um acaso, apesar de todas as seguranças existentes, ainda fuja um pouquinho de propano para a casa de máquinas, ele vai ter uma diluição muito rápida. Isso aí foi um exagero da nossa parte. Nos próximos projetos esse ventilador não existirá, porque percebemos que a possibilidade de haver a presença de propano aqui para o lado externo é quase que nula. Então esse foi um preciosismo da nossa parte, só a explicação do porquê que esse ventilador está aí. O módulo, tá? Importante, nós não queremos fazer manutenção do sistema de refrigeração dentro do supermercado, porque vocês vejam que aqui na fábrica nós preparamos toda uma área segura para trabalhar com o propano. Então,
Se tivermos um problema, por exemplo, queimou o compressor, eu vou trocar. Eu poderia simplesmente tirar esse módulo da base e aqui mesmo dentro da loja, do supermercado, trocar um compressor pelo outro. Só que depois eu vou ter que fazer a carga de gás, tá? Eu vou ter que colocar 2 quilos de propano dentro desse sistema de refrigeração. Isso representa um risco, porque dentro da casa de máquinas nós não estamos preparados para manusear esses 2 quilos de propano. Então, qual foi o princípio do projeto? Vejam que esse módulo está sobre trilhos, que rapidamente eu os tiro da base. A parte de força do módulo é através de um plug, a parte de dados do módulo também é um plug. Na parte de trás, onde tem as conexões de água e as conexões de glicol, são todas por abraçadeiras. Em 1 minuto, eu desconecto a parte de força, dados, água e glicol. E eu consigo tirar esse módulo da base e trazê-lo até a nossa fábrica para que façamos, então, a remanufatura, o conserto, seja lá o que for. Tá? Para que nós não manuseemos o propano dentro de um ambiente não protegido, como é a casa de máquinas de um supermercado. Okay? Então, o princípio desse projeto está todo baseado nisso. A menor quantidade de propano possível, perante uma grande capacidade de refrigeração como essa, e não manusear o propano em um ambiente que não seja um ambiente protegido. Vejam que essa caixa está todinha fechada, selada. E nós temos o detalhe do sistema de ventilação. Essa mangueira está fazendo a exaustão do ar interno. Tá? O ar está entrando aqui pela direita, por essa grelhinha, entra uma vazão de ar que percorre todo o módulo e lá pela parte de baixo entra numa tubulação até sair nessa mangueira e vai para um sistema de exaustão, um ventilador que joga esse ar para o lado de fora. Isso garante que todos os módulos, sem exceção, trabalham sempre com pressão negativa em relação ao meio ambiente. Desculpe, em relação ao ambiente externo. Tá? Se por um acaso esse sistema de ventilação falhar, e nós temos um pressostato diferencial nessa tubulação de ar para isso, ele desliga todos os módulos. Ou seja, é condição sine qua non o sistema de ventilação estar funcionando para que o sistema de refrigeração também opere. Sem pressão negativa no lado interno desse módulo, não há sistema de refrigeração funcionando para o sistema de refrigeração. Por isso que nós temos a segurança. Vocês estão vendo aqui 2 ventiladores. Esses ventiladores que fazem a exaustão de todos os módulos. Um ventilador opera, o outro é reserva. E eles fazem um rodízio a cada 12 horas. Então, por exemplo, às 6 horas da manhã, o ventilador número 1 começou a funcionar, às 18 horas sai o 1 e entra o 2. Se por um acaso o 2 não entrar, por uma falha, uma queima do motor, volta o ventilador 1 e o sistema emite um alarme dizendo, ventilador 2 com problemas, porque nós temos que agir imediatamente para consertar esse ventilador 2. Porque se para o 1 e para o 2, nós não temos pressão negativa e exaustão dentro dos módulos. Nós vamos desligar todos os módulos por segurança. Pode não ter vazamento de propano algum, mas a regra, o procedimento exige que a gente desligue 100% dos equipamentos. Então, o sistema de ventilação é primordial para que nós tenhamos a refrigeração funcionando. Por isso, então, 2 ventiladores e todo esse esquema de segurança. Do lado de fora, o nosso dry cooler. Parece muito um condensador remoto, mas, de novo, não é. Aqui não circula propano. O que circula no dry cooler é água. Essa água entra quente, porque veio da condensação do propano, é resfriada pelo ar atmosférico e volta mais friazinha lá para, de novo, condensar o propano e continuar dentro desse circuito. Bom, o que seria tudo isso se não fossem os resultados, né? Então, aqui os resultados do registro de temperatura do glicol, tá? Num período de 10 dias, quando nós homologamos essa instalação, nós trabalhamos com 2 set points de temperatura do glicol. Um diurno de -3 e um noturno de -2. Vejam que o set point noturno de -2 é mantido em todos esses 10 dias, tal qual o set point diurno de -3. Numa verificação de 30 dias, a mesma coisa. Nós
operamos durante 30 dias para a homologação e homologamos com esses resultados. Não importa o fluido refrigerante que estivéssemos usando, os balcões e as câmaras funcionam a partir do glicol. Ela precisa desse glicol a -3 durante o dia e -2 durante a noite. E está aqui a resposta que o propano nos trouxe. Nesse gráfico, nós fizemos uma comparação de eficiência energética. Essa é a loja número 50 da Rede Condor. Nós pegamos a loja 49, foi a loja imediatamente construída antes desta. A loja 49 é essa, vermelhinha, Condor Francisco de Rosso. A loja do propano é a Venceslau Brás. Então, a loja da Francisco de Rosso, que é a de número 49, ela tem no seu sistema de refrigeração o fluido primário, o R134A, que resfria o glicol esse que faz a condensação do CO2 na condição subcrítica. A loja Venceslau Brás é a loja do propano, do projeto propano. Então ela tem propano que resfria o glicol e faz a condensação do CO2 na condição subcrítica. Qual é a diferença de uma loja para outra? Está exatamente aqui. Saiu o que era 134, entrou o propano no lugar. Resultado desse trabalho. Nos mesmos 30 dias de homologação, fizemos as medições de consumo de energia em ambos os sistemas de refrigeração. Essas lojas estão na mesma cidade, em bairros muito próximos, ou seja, sofrem a mesma interferência das condições climáticas do ar externo, e são da mesma rede, ou seja, tem mais ou menos os mesmos princípios de operação, de abertura de câmaras, conceitos de manutenção, de operação de loja. E o resultado, no final desses 30 dias de homologação, foi esse. Na loja da Francisco de Rosso, a vermelhinha, nós tivemos um consumo médio de 851 kWh. Na loja do projeto propano, 821. Ou seja, houve uma redução no consumo de energia de 30 kWh mês, ou 3,5% a menos. Parece pouco, tá? Mas por todas as seguranças presentes no projeto, o fato do projeto ser 100% natural, eliminarmos completamente qualquer tipo de fluido sintético, e ainda assim economizarmos energia, então acreditamos nós que atingimos plenamente os nossos objetivos. Um projeto seguro, 100% natural e ainda eficiente quando comparado com um projeto similar, utilizando um HFC. Com isso, nós homologamos o projeto e voltamos ao início de tudo, que é a grande mensagem que eu quero passar para todos, que o propano é um fluido viável, eficiente, natural, e não é para nós termos medo de operar com o propano, mesmo em quantidades maiores do que as normalmente aplicadas em balcões selfie, limitados lá a 150 gramas, que no futuro próximo pode até ir a 500 gramas. Nós estamos falando de 1,5 kg, 2 ou até 2,5 kg. Mas, se nós tivermos conhecimento do que nós estamos fazendo, se nós tivermos procedimento de trabalho, seja na fabricação, na instalação ou na manutenção, e respeitarmos o propano sempre, não teremos problema algum. Tá? Então, grande parte do nosso trabalho daqui para frente está justamente em disseminar o conhecimento, exigir o respeito aos procedimentos e respeitar o propano sempre. É isso, gente. Agradeço muito o tempo de vocês. Ronaldo, estou aberto aqui às perguntas. Bem, a gente começa com aqui uma pergunta, né, que vem do nosso amigo Arnaldo Basile, presidente executivo da Abrava. Bem-vindo, Arnaldo. Depois, se quiser falar alguma coisa, eu abro o microfone para você. O Arnaldo tem duas perguntas. Uma, que ele supõe que a Eletrofrio esteja treinando e capacitando profissionais para operarem e efetuarem manutenções preventivas para esses sistemas. E segundo, qual o life cost estimado desse sistema,
quando comparado a um sistema convencional com o 404? Sobre treinamento, talvez seja a principal missão que nós temos daqui para frente. Essa palestra que eu apresentei para vocês agora é base do início desse nosso treinamento. A nossa equipe interna toda já foi treinada e os nossos assistentes técnicos que operam aqui em Curitiba e operam em São Paulo, as de Curitiba já foram capacitadas, as de São Paulo estarão sendo. Mas esse princípio de projeto, como vocês viram, para nós fazermos qualquer tipo de manutenção, o equipamento vem para Curitiba, para a fábrica. Tá? Nós não faremos manutenção dentro da caixa, dentro da zona de controle, fora de uma área controlada, que nós temos apenas aqui na fábrica. Então, esse módulo, ele é feito para ser transportado de uma forma segura, para ser manuseado apenas aqui, tá? E não no campo. Mas isso não diz, não impede que nós sejamos obrigados a capacitar a nossa equipe para que eles não abram esses módulos no campo. Esses módulos não devem ser abertos em uma área que não esteja protegida, que não seja uma área adequada para a operação e manutenção de um fluido inflamável como é o propano. Tá? Sobre o custo de operação, é um sistema extremamente simples. Como vocês viram naquele fluxograma, ele só tem lá compressor, condensador, válvula de expansão e evaporador. O índice de falhas é muito pequeno. Nós já temos, essa loja do Condor, que eu citei como exemplo, que foi o case, já opera há 1 ano e 2 meses. O nível de intervenção é muito pequeno, ou praticamente nulo. Nós trouxemos todos aqueles módulos para Eletrofrio, um por um, porque nós queríamos fazer uma análise de óleo. É a primeira vez que a gente trabalha com propano em compressores alternativos semiherméticos, em sistemas como esse. Então, nós tínhamos que conhecer o resultado 3 meses, 6 meses depois. Então, nós fizemos várias análises de óleo para conhecer o sistema e poder aprender com ele. Mas o nível de intervenção, a necessidade de intervenção é praticamente que nula, pela simplicidade do sistema. Com isso, as probabilidades de problema também são muito pequenas. Então, eu diria que o custo de operação, ou o custo total, desde o investimento, instalação, operação e manutenção, é até abaixo de um sistema tradicional, que utiliza grande quantidade de fluido refrigerante em circulação. Porque o índice de vazamento aqui é praticamente nulo. Já o vazamento em sistemas de expansão direta, que são sistemas mais comuns nos supermercados brasileiros, são índices altíssimos, né? E o vazamento de gás acaba acarretando um custo de operação de manutenção muito elevado. Marson, por favor, tira o compartilhamento de tela. Aí abre um pouco. Bem, eu vou aqui retomar só novamente o Sidney Mourão faz uma observação importante, que é um ponto importante a ser lembrado, que é o que você acabou de falar, o Marson também, é que com esse sistema da Eletrofrio, a manutenção dos equipamentos passou a ser muito simples e segura, certo? Ou seja, então ele ressalta mais uma vez a questão que se pode trocar o módulo por um novo, caso exista algum problema. Obrigado, Sidney, e ele deixa aqui um parabéns à Eletrofrio. Tá? Obrigado. Tem algumas outras perguntas, né? Quantas lojas já operam esse sistema aqui no Brasil? Isso esse sistema tem uma loja operando, que é essa loja de Curitiba. Nós, depois da homologação do sistema, já vendemos mais uma que vai operar em São Paulo. É uma grande rede de supermercados de atacarejo, na zona norte de São Paulo, que terá a sua inauguração prevista para outubro desse ano. Então, a partir de outubro, teremos a segunda loja com esse projeto. Só que já existe uma outra loja em operação com sistema com propano também, de um concorrente nosso no interior de Minas Gerais, que também foi beneficiado pelo apoio da Unido e do Ministério do Meio Ambiente brasileiro, que fez um sistema
é similar no sentido de utilizar o propano. O conceito dos equipamentos diferem um pouquinho, eles usaram outras tecnologias, mas respeitando também todos os procedimentos de segurança. E essa loja é em Juiz de Fora, interior de Minas, inaugurou há uns 3 ou 4 meses aproximadamente. Então, hoje no Brasil, dentro desses novos conceitos de utilização do propano como fluido refrigerante para sistemas de refrigeração comercial, já existem 2 supermercados em operação. O Gustavo Guimarães, da Eletrofrio, deixa aqui um recado e diz que ele aprendeu muito mais do que já conhecia com a sua palestra hoje. Obrigado. O Sidney também fala que ressalta que um ponto que ele acha importante é que com esse tipo de projeto há uma redução dos vazamentos de refrigerante. Certo? Sem dúvida. Ok. Aí nós temos aqui a pergunta do Arthur Aranha Neto, que pergunta qual o óleo utilizado dos compressores. E aí eu peço que você responda já em seguida, que é do Júlio Kremer, que pergunta qual a temperatura de condensação do propano. Bom, o óleo é um PAG, tá? Ele tem uma nomenclatura que talvez até o Sidney possa te responder, porque é um óleo homologado pelo fabricante do compressor, que nesse caso é um compressor da Dorim, mas ele é um PAG. E a temperatura de condensação, ela é variável em função da temperatura do ar externo e da temperatura da água proveniente do dry cooler. Mas a condição máxima de projeto é de 50 graus Celsius. Temperatura de condensação máxima, 50 graus Celsius. Bem, aqui também o Maurício Bastos Leal pergunta qual o nível de nacionalização desse projeto. Esse projeto, infelizmente, principalmente agora com essa altíssima do dólar, né, ela vem atrapalhar um pouquinho as nossas ambições de disseminação do projeto pelo Brasil, pelo menos por enquanto essa taxa ficar na altura. O compressor é importado, o trocador a placas é importado, a válvula de expansão também. Ou seja, os 4 componentes básicos que eu citei durante a apresentação são todos importados. Tá? A probabilidade, nós temos, por exemplo, o trocador de calor, a probabilidade dele ser fabricado no Brasil é quase que nula. Então, ele continuará sendo importado. Válvula de expansão eletrônica, existem opções no mercado nacional, como o compressor também. Tá? Nós importamos esse compressor e, por enquanto, vamos mantê-lo importado em função dele ser o único, por enquanto, né, com a homologação ATEX. Então, nós preferimos, por todas as questões de segurança, utilizar um compressor que tivesse uma homologação oficial, mas muito em breve eu tenho certeza que os fabricantes nacionais também o farão. O Sidney Mourão esclarece que o lubrificante é o PAG 68CST. Isso, perfeito. Eu não lembrava dessa continuidade aí, que era PAG, com certeza, né? Obrigado, Sidney. Há também perguntas aqui, Marson, sobre a possibilidade de fazer treinamento e tal. Não sei se existe isso, se tem algo nesse sentido, algum programa de treinamento para poder se lidar com o... Sim, essa palestra que foi dada hoje, ela já foi repetida inúmeras vezes, justamente porque fazia parte do programa do acordo com as Nações Unidas e o Ministério do Meio Ambiente brasileiro. Então, nós tínhamos a obrigação de disseminar esse conhecimento. Então, na verdade, esse conhecimento todo é um conhecimento público. Nós temos o compromisso de dividi-lo com aquelas pessoas que tenham o interesse em vir a trabalhar com o propano. Essa palestra ela pode ser dividida com quem vocês acharem convenientes. Ela vai estar no YouTube também, então ela pode ser assistida à vontade. E quem precisar de mais alguma informação, eu estou à disposição. Nós não temos, principalmente agora com essa confusão toda da pandemia, nenhum treinamento agendado. Tá? Nós já os fizemos com a nossa equipe. Nossa equipe interna e externa já recebeu esse treinamento. Mas se alguém, então não tem nada agendado para um futuro próximo.
Quem sabe depois que tudo passar, as coisas se normalizem, a gente volte a isso. Mas quem tiver ou precisar de qualquer informação, eu estou completamente à disposição. Bem, aqui um recado do nosso caríssimo amigo Alberto Hernandes Neto, que deixa aqui os parabéns para o Enio e para o Marcos. Ele dá parabéns para mim também, mas é indevido, porque o mérito é todo dos dois. Certo? Aí eu coloco também que o professor Jesué Graciliano, que eu já citei, lá do Instituto Federal de Educação de Santa Catarina, fala que gostaria muito que você fizesse essa palestra para os alunos do Instituto, lá em Santa Catarina. Obviamente, isso só será possível presencialmente após a pandemia. Enio, você tem o microfone, porque você queria colocar alguma coisa para o Marçom. Não, na realidade é uma curiosidade. No gráfico que ele apresentou lá de consumo, no dia 22 de novembro, isso chama um pouco a atenção. O Chile de propano gastou mais, né? A que se atribui isso? É a demanda interna do supermercado? Isso certamente. Teve alguns dias que o propano apresentou dados superiores. Isso certamente é operação da loja. Câmaras que ficaram abertas. Para quem conhece o supermercado, sabe que a operação deles é um pouquinho desleixada, né? Então, certamente ali eu atribuo a uma operação onde certamente câmaras ficaram abertas ou grandes cargas chegaram, né, e foram abastecer os balcões, deixaram balcões por muito tempo também sendo abastecidos com mercadoria fora da temperatura. Então, eu não fui a fundo naquele dia específico para ter a certeza, mas certamente é consequência de uma operação da própria loja. Mesmo porque você não tem um controle, né, específico disso tudo. Exato. Então, mas a média foi muito boa. Parabéns novamente. Obrigado. Só uma última questão aqui, que o Danilo, me esqueci de fazer essa pergunta, ele já havia perguntado sobre a utilização de hidrocarbonetos, né, em estabelecimentos comercial, para climatização comercial e particularmente em clínicas e estabelecimentos de saúde, certo? Então eu não sei se algum de vocês pode responder essa questão. Sobre esse projeto desenvolvido, ele foi destinado a supermercados, né? Porque é o cliente que nós temos acesso, nós não temos acesso a outros usuários. Mas desde que respeitadas as condições básicas e os procedimentos de trabalho, poderia ser aplicado um sistema de ar-condicionado, poderia ser aplicado num teatro, no próprio sistema de ar-condicionado do supermercado, né? Ou seja, em suma, qualquer outra aplicação teria que destinar um local reservado de acesso restrito para receber o equipamento. O equipamento não poderia ficar numa área de circulação de pessoas comuns. Basicamente isso. Basicamente, assim, só complementando, Marção, perfeitamente, é aberto a qualquer tipo de situação, desde que respeitando as normas de segurança. Aí estão vigentes. Acabou, pô. Simples. Exato. Exatamente. Eu vou fazer uma última pergunta, né? E antes eu falo, essa palestra está no nosso canal no YouTube, tá? youtube.com/Nova Técnica Editorial. E, além dessas, existem várias outras palestras que vocês podem acessar. Marção, o último é do Tiago Ferreira, que da condensação e da evaporação estarem sendo, serem feitas dentro do módulo, ou seja, no mesmo trocador, poderia ter uma queda de eficiência nessas trocas? Isso é resolvido apenas com o isolamento das vias? Existe sim uma perda, muito bem citado por ele, porque nós temos no único trocador de calor 4 vias, aonde está acontecendo condensação e evaporação simultaneamente, separada pelas placas, né, separada pelas vias. Então, existe sim uma perda de eficiência em função desse trocador. Nós tínhamos 2 opções: utilizar 2 trocadores de calores independentes, um para condensação e outro para evaporação.
nós preferimos, nessa fase inicial desse projeto, usar um único trocador de calor, mesmo perdendo um pouco de eficiência, porque a quantidade de brasagens que nós teríamos que fazer, e até mesmo o volume de propano em circulação seria menor. Então, nós preferimos ir para maior segurança do projeto do que a eficiência final. Então, se com o trocador de calor de 4 vias, nós alcançamos 3,5% de eficiência em relação ao sistema com 134, é possível que, com 2 trocadores separados entre si, evaporação e condensação, nós alcançássemos 3,8%, 4%. A diferença seria muito pequena, mas seríamos, sim, mais eficientes. Uma última coisa que eu vou deixar como uma observação, que é do Ricardo César dos Santos, lá da Maekawa. Ele diz que a empresa possui no Brasil unidades chillers com mais de 200 kg de propano em funcionamento em unidades industriais com área classificada e funcionam de modo seguro e energeticamente eficiente. E ele termina dizendo que, sem dúvida, o propano é um fluido refrigerante do futuro, assim como a amônia e o CO2. Eu vou encerrar aqui e abro para o Enio e o Marçom fazer as últimas considerações e a gente encerrar o nosso evento, que já passa das 2 horas. Ok, eu só tenho a agradecer a todo o público participante. Obrigado, Ronaldo, pelo convite. Um prazer sempre poder falar para um grupo seleto, ao lado de um grande engenheiro, o Marçom. Tive prazer de conhecê-lo em outras palestras. Então, o meu recado é esse, é sempre na questão do desenvolvimento e dizer que nós, brasileiros, temos tecnologia suficiente para suprir o nosso mercado de uma maneira bastante competente e sem medo, sem ficar copiando do exterior, né? Assim que eu digo, as empresas ficar delimitando as coisas. Então, nós temos tecnologia para isso, com a capacidade de desenvolvimento, e isso está claro aí nos projetos desenvolvidos tanto pela Eletrofrio como por outras empresas do mercado. Então, meu cordial boa noite e obrigado. Marçom, por favor. Da mesma forma, Ronaldo, agradeço muito o convite, foi uma honra poder participar desse evento, e uma honra estar ao lado do professor Enio Bandeira. Realmente, para a gente, foi uma satisfação bastante grande. E o recado que eu deixo é, o Brasil, mesmo sem a emenda de Kigali ratificada, as indústrias, as universidades estão preparadas para receberem os fluidos naturais como a alternativa definitiva para eliminarmos todos os fluidos sintéticos que utilizamos no Brasil. Seja no caso onde nós atuamos, que é a refrigeração comercial, mas também na refrigeração industrial, como citada pelo Ricardo há pouco, na observação que ele fez, como na refrigeração leve, como exemplificada pelo professor Enio. Então, eu diria, estamos prontos. Basta que tenhamos uma legislação agora definida para que isso efetivamente vá para frente. Porque com a legislação clara, os usuários vão começar a se movimentar e a quantidade de sistemas vai ampliar, vai aumentar bastante, né? Então, da minha parte, eu espero a pandemia passar para a gente retomar a nossa frente junto ao Congresso Nacional, para que essa emenda seja aprovada o mais rápido possível, para que o Brasil possa usufruir de todos os benefícios que os fluidos naturais vão trazer para o nosso país, dentro da refrigeração, do ar-condicionado e de todas as outras aplicações de fluidos refrigerantes. Bem, vamos encerrar. Muito obrigado, Marçom, muito obrigado, Enio. Realmente foram palestras excelentes. E muito obrigado pela presença de todo mundo. Nós tivemos cerca de 100 pessoas, não é, assistindo ao webinar, e pessoas com um nível técnico altíssimo, como a nossa querida Celina Bacelar, que aqui está, deixou um parabéns a todos, e outros profissionais que realmente honram a refrigeração brasileira, não é? Então, muito obrigado. E até a próxima. E para
reverem a palestra, entrem no nosso canal no YouTube. Tá? Gente, até. Obrigado. Obrigado, gente. Até mais. Tchau.